Olá! Continuando a nossa visita no antigo Palácio da Justiça do Rio de Janeiro, estamos agora no Tribunal Pleno e o Leandro vai nos explicar o que ocorria nesse espaço. Sim, antigamente nesse espaço aconteciam as reuniões do colegiado de desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, os desembargadores sentavam nessas duas mesas em uma ordem. Os mais antigos se sentavam mais aqui, próximos à presidência, e os mais novos ali, próximos à tribuna do advogado. Então, aqui aconteciam sessões de instâncias superiores, além de sessões que resolviam questões administrativas do próprio tribunal, como a eleição do presidente do Tribunal de Justiça, que ocorre a cada 2 anos, e o presidente nas sessões ocupava este local. Ao seu lado ocupava o secretário e aqui o procurador-geral, que é o representante máximo do Ministério Público. Agora nós temos um painel Carlos Oswald. Rafael vai nos explicar a simbologia desse painel. Esse painel, esse afresco, né, ele é um dos 2 grandes afrescos desse salão. E esse afresco aqui, ele representa a justiça criminal. Tá? A gente tem, né, mais ao fundo, lá na parte mais obscura, né, da pintura, a gente tem a presença das penas que não existem mais, que não figuram mais né, no direito criminal brasileiro, né, que são as penas de morte. A gente tem ali uma crucificação, um enforcamento, enfim, várias penas, tortura, castigos físicos que não fazem mais parte do direito brasileiro. No meio ali, né, a gente tem a deusa da justiça, né, e ali a gente tem na parte mais da frente, mais embaixo, mais iluminada, né, como o Carlos Oswald, como a justiça brasileira hoje encara que deve haver, né, a reabilitação do sujeito, que é pela educação, pelo trabalho. Inclusive a gente tem ali no meio, né, a deusa Tênis apontando para a professora ensinando. A gente falou lá no Tribunal do Júri sobre o papel da educação, né, numa sociedade mais justa e igualitária. A gente tem ali principalmente esse aspecto, né, da educação sendo reforçado pelo Carlos Oswald, né, pelo pintor do afresco, na figura da deusa Tênis, a própria deusa da justiça, apontando para a educação ali. Aproveitando dessa explicação do painel criminal, gostaria de destacar que aqui em 1940, o presidente Getúlio Vargas promulgou o Código Penal, ali uma placa comemorativa desse dia festivo para a sociedade brasileira. Nós temos uma outra obra de Carlos Oswald. Carlos Oswald foi um pintor, né, gostava de obras monumentais, tanto é que foi um dos responsáveis pelo projeto do atual monumento ao Cristo Redentor, que nós temos aqui no Rio. E quanto à pintura, se nós temos lá do outro lado a representação da questão criminal, aqui nós temos a representação das questões civis. Então, novamente, nós temos uma representação da deusa Tênis, com 2 símbolos que nós já vimos, a balança e o livro das leis escritas, e abaixo algumas cenas que representam algumas situações, alguns casos que estão dentro da lei civil. Por exemplo, embaixo nós temos objetos que fazem menção às artes e às ciências, como um livro, um microscópio, uma cítara, um instrumento musical, né, um estojo de pintura. Então ali a representação das artes e das ciências. Um pouco mais acima o trabalho, né, e a indústria também representada na engrenagem. Nós temos a família representada no lado esquerdo, com a mãe amamentando. Também o velho e o novo, a gente está falando de um contexto de Brasil dos anos 20, dos anos 30, onde o Brasil estava se consolidando como nação. Um pouco mais acima, a liberdade, que é um parâmetro fundamental para que essas atividades se realizem. E ao fundo ali nós temos a menção às caravelas, que representam não só o descobrimento do Brasil como comércio, e também as figuras trazendo mercadorias que fazem e reforçam essa menção ao comércio. Só lembrando que esse espaço abrigou o Tribunal Pleno até o ano de 1998, quando as sessões passaram a ser realizadas no novo Tribunal Pleno, no novo salão do Tribunal Pleno, no prédio, na sede atual. Os advogados também estão muito bem representados aqui no Tribunal Pleno. Rafael vai nos explicar a homenagem que foi feita ao jurista Rui Barbosa.
Aí, Sérgio, aqui também no Tribunal Pleno a gente tem esse busto, né, de Rui Barbosa. O Barbosa nasceu em Salvador, né, em novembro de 1849, veio a morrer aqui no Rio, em Petrópolis, em 1923. Ele é considerado, né, o patrono dos advogados do Brasil. Ele foi também advogado, um jurista, filólogo. Ele tem diversas frases, inclusive ele era amante também das artes, né? Ele tinha uma frase muito importante que dizia: eu estou com a lei, pela lei e dentro da lei, pois fora da lei não há salvação. Então ele tinha um apego muito forte pelas leis, né, pela justiça. Por isso ele é considerado até hoje o patrono dos advogados do Brasil. Mais uma vez eu queria aproveitar a presença de um educador e, com base nas lições de Rui Barbosa, eu tenho uma pergunta: por que devemos confiar na justiça? Olha, eu acho que, como eu falei lá embaixo, né, cada ser humano, cada cidadão tem um senso diferente do que é justiça, do que é correto, do que é errado. Então, para evitar que se vire uma barbárie, né, que as pessoas façam justiça pelas próprias mãos, né, segundo o seu próprio padrão subjetivo de justiça, né, a lei está aí para que todos tenhamos a confiança num sistema que atende todos de forma igual, né, que tem aí suas regras, suas leis, seus códigos, para que todos sejam atendidos com justiça e com igualdade. Muito obrigado, Rafael, pelas explicações. Faz parte de nós, cidadãos, apoiarmos o Estado Democrático de Direito. Temos em mente que a vingança jamais realiza a justiça. Eu gostaria agora de encerrar agradecendo a presença e as explicações do Rafael, do Leandro, agradecer a você que nos assistiu e até um próximo encontro pela história do Judiciário Fluminense. Muito obrigado.